Olá, pessoal! Voltamos aqui com mais um método ativo hoje. Alguns de vocês já podem ter visto mais ou menos pincelado esse método em outras atividades, em outras unidades, né? Outras disciplinas desse curso, mas é sempre importante revisar que ele é um método e não uma metodologia. Então, nessa unidade, nós vamos nos aprofundar um pouquinho no que diz a rotação por estações. Quando nós falamos da rotação por estações, que é um método bem legal, bem interessante, que eu acredito que muitos de vocês já utilizam, nós estamos falando de um roteiro mais ou menos nesse sentido, né? Então, o que é a rotação? É o aluno girar as estações, estação 1, 2, 3, 4... O aluno vai fazendo a rotação em cada uma das estações e a ideia é que cada uma proponha uma atividade diferente, né? Para que os alunos possam fazer essa rotação e quando terminar todas as estações, eles tenham, então, um aprendizado significativo para a resolução de um problema, por exemplo. Novamente, nós voltamos aqui e falamos para vocês a importância de se ter um problema, ou uma tarefa, ou uma proposta única a ser buscada, a ser desenvolvida. Na rotação por estações, é bem legal, se ela for presencial, é importante que pelo menos uma das estações tenha tecnologia disponível, um computador, um celular, ou um tablet, para que ela possa demandar dos alunos a pesquisa. O aluno precisa fazer pesquisa nessa estação, por exemplo, até para manuseio tecnológico e tudo mais. Isso é super legal. E as outras, a gente pode disponibilizar com diferentes maneiras. Então, uma pode ser desenvolver uma peça, uma dramatização, a outra pode ser fazer algo maker, criado, que tenha sentido com a continuação da estação seguinte e tudo mais. O importante é que os alunos, que as estações não sejam pré-requisitos umas das outras. Porque, para começar, é como se nós estivéssemos dividindo a sala de aula em várias estações. Aqui eu coloquei 4, mas depende do tamanho da sala de aula e da turma, pode ser 5, 6, quantas forem dentro do tempo determinado da sua aula. Mas, se nós pusermos pré-requisitos entre as estações, o aluno obrigatoriamente tem que começar da estação 1. Quando a gente não coloca pré-requisito e obriga que eles passem por todas, eles vão só juntando, como se fossem peças do quebra-cabeça. Um começa da ponta de cima, outro começa da ponta superior, outro começa do meinho do quebra-cabeça, mas que no final, a peça central, ela seja a resposta para uma mesma tarefa, para todos os alunos terem esse problema significativo acontecendo. Na rotação por estação ainda, nós podemos trabalhar de diferentes formas, né? Então, vamos supor que vocês proponham ao aluno que ele faça essa rotação em grupos, um ajudando o outro, é uma forma. Pode ser que vocês queiram que todos os alunos percorram por todas as estações no seu tempo, no seu ritmo. Essa é uma outra forma. Então, a proposta 1 tem que ter um tempo cronometrado. Vocês cada grupo terá 10 minutos em cada estação. Deu 10 minutos? Rodou. Deu 10 minutos? Rodou. Quando você propõe que as estações sejam percorridas individualmente pelos alunos, nós temos uma outra proposta. Cada um vai passar nas estações no seu ritmo, no seu tempo, fazendo da sua maneira, e ele vai circular ali na estação 1 com alguns colegas que estão ali. Aí ele vai primeiro, outros ficam. Na estação 2, ele vai se encontrar com outros colegas. E quando todos estiverem em cada uma das estações, vai haver uma interação entre a sala com esse modelo assim de cíclico, meio que de espiral.
E isso também é uma troca muito rica, só que, obviamente, que tem que ter uma grande organização, caso o aluno passe individualmente pelas estações, ele não tem tempo em cada estação, ele pode fazer no seu tempo, mas é importante que o professor diga assim, todas as estações têm que ser percorridas em 1h15, 1h30, 2 horas, tenham tempo para começar e para terminar. O aluno tem que também ter essa organização de tempo para poder passar por todas, tá? Então é bem legal. Por quê? Porque nesse método a gente vai trabalhar muitas questões quando ele é aplicado. A gente trabalha a questão da aprendizagem colaborativa, a questão da autonomia, da aprendizagem, da responsabilidade, né? E da aprendizagem significativa. Porque o aluno vai construindo, como se fosse mesmo uma peça de quebra-cabeça que ele estivesse construindo, de forma que aquilo vai tendo significado para ele. Então, isso é bem legal. Ele pode ser organizado e aí ele vai desenvolver múltiplas inteligências. Por quê? Quando ele se comporta desse jeito, ele tem que ter uma organização do espaço, uma organização corporal, porque ele não pode tomar todo o cuidado ali da estação, ele tem que saber dividir, ele tem que ter essa intra-relação com as pessoas, ele tem que usar as questões da natureza musical, que pode ser uma das propostas da estação. Então, nós podemos proporcionar em cada estação múltiplas inteligências, atividades que desenvolvem múltiplas inteligências, para que todos os alunos, que são diferentes uns dos outros, se sintam representados ali, ou em uma ou na outra estação. E isso é bem legal, né? E esse desenvolvimento, de acordo com a BNCC, ele elenca também uma série de experiências, né? Ele elenca a experiência do eu estou aprendendo com o outro, eu estou aprendendo em grupo, entre nós, e eu estou aprendendo usando corpo, gesto, voz, movimento, né? Então, essa é uma das propostas também elencadas na BNCC, que este método rotação por estação, ele perpassa aí. Para criar as estações, existem algumas propostas aqui, né? Primeiro a gente tem que pensar no tema, depois a gente tem que selecionar o material, porque se eu estou propondo uma estação que seja com projetos maker, por exemplo, eu tenho que disponibilizar os materiais reciclados para que todos os alunos tenham material para poder atender aquela atividade, tá? Eu tenho que preparar as estações, eu tenho que dividir os grupos, eu tenho que anunciar quais são as regras, né? Então, é uma série de questões que vão ser importantes. Aqui eu coloco, na verdade, a questão do individual, que eu já comentei com vocês, né? E para concluir, então, é importante que o professor exija conhecimento do que ele está proporcionando, que aprendizagem significativa que ele quer proporcionar entre os grupos. É importante que o professor, ele crie algum mecanismo de saber como que ele vai ter os resultados dessa estação de cada aluno. Porque se ele propuser em grupo, vai ter que ter uma apresentação do produto final. Mas se ele propuser individualmente, ele também tem que saber avaliar, ele também tem que saber ter que resultados que ele quis adquirir com aquela proposta. Então, não é simplesmente colocar estações e tudo fica bem. Ele tem que pensar, por que eu vou criar a estação 1? Por que eu vou criar a estação 2? Em que ela vai contribuir a estação 3? Então, essa vivência das estações, elas vão promover para o aluno a autonomia, a habilidade, elas vão ser muito importantes para o aluno entender o seu processo de aprendizagem, a construção do seu processo de aprendizagem, e ele vai aprender, inclusive, isso para a vida. Por que para a vida? Porque a vida demanda autonomia, responsabilidade, organização de tempo, respeito dos espaços, saber se comunicar, saber interagir. Então, é uma atividade que eu não vou proporcionar um método ativo somente para transmitir um conteúdo ou fazer com que o aluno aprenda um conteúdo. A rotação por estações, ela propõe
muitas outras possibilidades, muitas outras competências, muitas outras habilidades que um aprendizado significativo promove, solicita, e que para o aluno passa a ser uma experiência vivencial diferente e que, sem saber, ele está, inclusive, aprendendo a lidar com pessoas, respeitar o outro, respeitar o limite de tempo de cada um, fazer o que gosta e o que não gosta. Ele pode ser um aluno mais auditivo, então ele gosta mais de uma estação. Na outra estação, ele já tem que ler e pesquisar, ele já não gosta tanto, mas tem um aluno que gosta. Então, ele acaba vivenciando, experienciando situações que são dele, para ele, e outras que não são. E a vida é assim. Tem momentos que a gente gosta e momentos que a gente não gosta. Mas ele vai criar essa interação com todas as possibilidades para poder enfrentar barreiras, inclusive do que ele não gosta, e se tornar-se mais resiliente e saber como contornar algumas situações de vida também que é obrigado a passar, mas que não é necessariamente a habilidade e competência desse aluno. Então, essa disciplina promove um pouco mais dessas possibilidades, né? Trazendo esse método ativo, rotação por estações, e no material de aula tem mais detalhes, mais explicações, espero que curtam e que possam aplicar para vocês entenderem como os alunos vivenciam, apresentam bons resultados e pedem mais. Tá bom? Até a próxima!